Vamos iniciar nossa disciplina pela parte de fluidos, que está dividida entre estática dos fluidos e dinâmica dos fluidos. Poderíamos dizer fluidostática ou fluidodinâmica. É a parte de fluidos em repouso e fluidos em movimento. No entanto, vocês vão encontrar nos livros didáticos as palavras hidrostática e hidrodinâmica. Mas hidro remete à água, no entanto, hidrostáticas é utilizado para se referir a qualquer fluido em repouso. Então, elas são utilizadas como sinônimo de fluidostática. Vamos utilizar então fluidos de modo geral, não somente a água. Mas muitos exemplos se utilizam a água porque é uma substância que faz parte do nosso dia a dia. Fluido é uma substância que flui, ou que escoa, ou que pode fluir, pode escoar. Nós dizemos tecnicamente que não suporta tensão de cisalhamento. Tá? Isso imagina o seguinte, imagina um copo com água, você dá uma inclinada. Esse copo com água está dividido em várias porções, imagine, e cada porção tem uma certa massa e, portanto, cada porção tem uma configuração, tem um peso. E você pode dividir nos componentes tangencial e transversal. Esse componente tangencial é a força de cisalhamento que provoca, faz com que cada pequeno volume aqui, pequena massa de fluido, acabe se deslocando. E, portanto, o fluido escoa, ele não suporta uma tensão de cisalhamento. Os fluidos são os líquidos e gases. Você já deve ter visto no ensino médio, aqueles 3 estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. No entanto, existem outros. Existe o plasma de quarks e gluons. E o estado sólido possui várias fases também, porque o estado sólido tem vários tipos de configurações cristalinas, de uma mesma substância. Tá? Existe a matéria condensada mole. Eu vou deixar no material da disciplina, quem tiver curiosidade, um artigo aqui nesse link. Você pode aplicar para membranas, gel, plástico, espuma, etc. Essa chamada matéria condensada mole. Quando a gente fala estado sólido, é a física da matéria condensada ou física do estado sólido. E algumas substâncias, nós vamos nos concentrar na disciplina na parte de líquidos. Gases vão ficar mais para a parte termodinâmica. E aí, alguns líquidos podem parecer sólidos para nós, porque tem uma propriedade chamada viscosidade. Quando a viscosidade é muito alta, esse líquido vai parecer sólido, porque ele não vai escoar da forma que nós percebemos o escoamento nos tempos do nosso dia a dia. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vocês já devem ter percebido em casa quando as pessoas têm contato com água, mel ou óleo de cozinha. Essas substâncias fluem de forma diferente, não é? A viscosidade é essa resistência a interna que tem o fluido em fluir, uma dificuldade que ele tem de fluir. Eu vou mostrar um vídeo aqui com diferentes tipos de óleo de motor. Vai ter a característica de cada óleo, o código de cada óleo, e vocês vão perceber que eles fluem de forma diferente. Então tem alguns que fluem mais facilmente, enquanto outros mal começaram a escoar. São fluidos. No entanto, a viscosidade, cada vez maior, faz com que fique mais difícil do fluido escoar. Então, quando uma substância tem uma viscosidade muito alta, a gente diz que tende a infinito, é um jargão matemático. Tende a infinito quer dizer que é muito alta. Muito alta, por exemplo, em relação à água. Vai parecer um sólido para nós. Veja só, este é o experimento da gota de piche, realizado na Universidade de Queensland, na Austrália. Começou em 1930, houve o corte do lacre. Então você tem a substância aqui e ela começou a escoar. O problema é que o escoamento levou um tempo um pouco diferente, um pouquinho só diferente dos nossos padrões. Cada gota levava em média 8 anos para cair. As últimas aqui, depois da 7ª gota, instalaram um ar-condicionado na sala, então levou um pouquinho mais de tempo.
Mas em média são 8 anos para cada gota se desprender aqui, né, da parte de cima. Ele é uma substância que flui, só que demora muito. Então aparentemente ela parece que é um sólido, mas não é. Tá? Bom, vamos passar para a parte de estática dos fluidos então. Nós vamos partir de duas definições. Vamos precisar da densidade e a pressão. Tem que fazer uma diferenciação entre densidade e massa específica. Tá? Você vai fazer sempre, né, massa pelo volume. Mas imagina, por exemplo, uma esfera de alumínio. E uma do mesmo tamanho, mas só a casca, né, uma casquinha feita de alumínio. Ambas têm o mesmo volume. Tá? Tem massas diferentes. Se você pegar a esfera oca, só tem a casca, né, de alumínio, pegar a massa e dividir pelo volume, você vai obter um número que nós chamamos de densidade. Se você pegar a esfera que está totalmente preenchida com alumínio, e só alumínio, pegar a massa e dividir pelo volume vai dar a massa específica do alumínio. Tá? Então, em alguns momentos, a densidade coincide com a massa específica. Né? A gente vai usar só a palavra densidade para facilitar aqui, mas é bom ter em mente essa diferença aí. Então a massa é dada em quilogramas, né, unidade SI padrão, o volume em metro cúbico, então a unidade da densidade vai ser quilograma por metro cúbico. Tá? No entanto, a gente pode usar grama, por exemplo, a massa, e o volume pode usar centímetro cúbico, então pode estar a unidade diferente, tem que tomar cuidado na hora que vai fazer as contas, tem que saber converter. Né? Assim como vocês faziam lá em Física 1, converter metros por segundo para quilômetros por hora, vai converter cada unidade separada, depois junta, né, o fator que sobra, né, os números que sobram, vira um fator multiplicativo, por exemplo. Aqui também. Nós vamos ter duas unidades aqui, e aí para converter para quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico ou por mililitro e assim por diante, né, é bom fazer as continhas em casa para e treinando essas conversões, né? Porque nós vamos lidar com volume e aqui vamos lidar com área, por exemplo. Então vocês têm que treinar a conversão de área e volume. Tá? Dá um trabalhinho no começo, mas depois pega o jeito. Bom, a pressão eu vou falar depois, né? Vamos passar para a parte da densidade, que é o seguinte, né? Existem várias formas de caracterizar substâncias, né, com relação às suas propriedades, em vários tipos de situações, térmicas, elétricas, mecânicas, etc. A densidade é uma delas. Aparentemente nós temos um valor aqui, mas não é uma constante, né? Porque depende da pressão, depende da temperatura. Tá? A gente vai, por exemplo, assumir a densidade da água para nossas contas vai ser sempre 1000 kg por metro cúbico, ou 1 grama por centímetro cúbico. Tá? No entanto, depende da temperatura e da pressão aplicada. Certo? Quando não é falado nada aqui de temperatura e pressão, é que está assumindo 25 graus Celsius de temperatura, pressão do nível do mar, 1 atm. As condições ambientais, né? De temperatura e pressão, 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? Uma curiosidade, por exemplo, né, a água, a gente vai usar sempre esse valor 1000 aqui, né, quilogramas por metro cúbico. Essa é para água pura, né? Se for pegar a água do mar, mais ou menos 1,02. Tá? E a água do Mar Morto, 1,24 vezes 10 na 3, né? Quilogramas por metro cúbico. Então, muito mais denso, né? Do que a água pura ou a água do mar que a gente está acostumado. Por isso, pessoal, a gente vai ver depois, né? Flutua mais facilmente. Então aqui nós temos, por exemplo, estamos falando do alumínio, 2,7 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. Ou 2,7 gramas por centímetro cúbico. Tentem praticar essa conversão de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico. Então nós temos tabelas para consultar, às vezes, alguns exercícios, né? Nós vamos ver os valores de densidade. Com relação à água, olha só, aqui a densidade, mantendo a pressão constante, ó, varia na temperatura. E a densidade da água muda constantemente. Então, às vezes um valor
O pessoal pensa que é constante, ele não é constante. Mas ele pode ser tratado como constante num certo intervalo. É possível fazer as contas tranquilamente. Tá? Vamos fazer um exemplo, então, usando a densidade. Tá? É a nossa definição de densidade, que é a massa pelo volume. Então, calcule a massa e o peso do ar. Então, tem que tomar cuidado, né, com diferenciar massa de peso. Né? Na linguagem do dia a dia, né, na rua, aí o pessoal usa peso e massa como se fossem sinônimos. Aqui não. Né? Aqui são grandezas diferentes. Então, calcule a massa e o peso do ar no interior de uma sala contendo 2 metros de altura e um piso com área 3x4, ou seja, 12 metros quadrados de área, né, no piso. Quais seriam a massa e o peso do volume de água? Ou seja, essa sala cheia de ar e depois essa sala cheia de água. Né? Qual é a massa de ar, massa de água, qual o peso, né, do ar, peso da água? Encontre ainda a força total sobre o piso dessa sala exercida de cima para baixo pela pressão do ar. Bom, os dados. Densidade do ar, vamos assumir esse valor, 1,2 kg por metro cúbico. Densidade da água, 1000, ou 1 vezes 10 na 13. Né? E o G, a gente calcular o peso, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então vamos usar tudo no SI. Primeiramente, vamos calcular o volume. A gente precisa da massa e do volume para achar a densidade. Tá? Mas, se eu não tenho a massa, eu quero saber a massa, eu sei a densidade e o volume. Né? Então eu tenho 3 grandezas aqui. Conhecendo 2, posso achar a terceira. Tá? Inicialmente, vamos calcular o volume. Eu tenho aqui a base e a altura. Tá? Então, multiplicando tudo, metro por metro por metro, dá metro cúbico. Então, fica 24 metros cúbicos de volume da sala. Então, se a densidade é a massa pelo volume, eu quero saber a massa, então a massa é densidade vezes volume. E eu pego, então, a massa de ar é a densidade do ar vezes o volume que ele ocupa. Densidade do ar, 1,2 kg por metro cúbico. E o volume, né, que a gente calculou aqui, 24 metros cúbicos. E eu tenho que lembrar, né, as unidades eu vou tratar como se fossem números. Então eu tenho metro cúbico dividido por metro cúbico dá 1. Né? Desaparece, a gente fala que corta. Né? Sobrou quilograma, que é a unidade de massa, que é justamente o que eu quero calcular. Então 1,2 vezes 24 vai dar 28,8 quilogramas. Isso é a massa, né? Mas eu também pedi o peso. Então eu faço o mg, né? E aí eu tenho então o peso desta quantidade de ar, 282,2 newtons. Se for fazer o mesmo para a água, eu tenho que pegar então a densidade da água. E o volume é o mesmo, né? Peguei aquela sala e enchi de água. Então a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. O volume da sala é o mesmo. Metro cúbico por metro cúbico dá 1, sobrou quilograma. Então dá 24.000 kg. 24 vezes 10 na 3. Se eu multiplicar, né, fazer o mg aqui, eu tenho peso. Então 23,5 vezes 10 na 4 newtons. Tá? Vamos começar a utilizar notação científica para facilitar, depois quando chega na pressão também. Essa parte aqui, encontre a força total que está exercendo, vamos fazer um pouco depois. Tá? A gente tem aqui o peso, e depois quando vocês fizerem em laboratório, né, o físico experimental, física básica experimental 1, que vai juntar assuntos de física 1 e 2, ter contato com essa questão de algarismo significativo e tal, a gente vai começar a expressar os números, tá? Por exemplo, aqui usando 3 algarismos significativos, notação científica, né? A gente poderia botar aqui, por exemplo, 2,35 vezes 10 na 5, né? E aqui 2,82 vezes 10 na 2. A gente poderia padronizar a notação, tá? Vocês vão ver isso em laboratório. A pressão é definido como sendo força pela área. Tá? Essa força é uma força perpendicular à área em que ela atua. E tem que lembrar que a força é um vetor. Nós vamos pegar só o módulo, então a pressão é um escalar. Tá? Muito mais fácil trabalhar com escalar. A força é dado no SI em newtons e a área em metros quadrados. Só que newton por metro quadrado é chamado de Pascal, em homenagem, né, ao Blaise Pascal. Então,
Lembra que o Newton é uma unidade composta, o Pascal também. O Pascal é composto por Newton por metro quadrado. E existem outras unidades. Então, para ilustrar aqui, a gente tem um bloco com um peso de 200 newtons. Este bloco disposto dessa forma, ele tem uma certa área de contato aqui. Tá? Quando este mesmo bloco é colocado, nessa base aqui para baixo, a área de contato diminui. O peso é o mesmo nas duas situações, mas a pressão muda, porque mudou, a força é constante, mas a área ficou menor. Então eu tenho uma pressão diferente. Tá? E temos também várias unidades para pressão. A gente vai ver depois de onde que saiu esse número. Tá? Então o Pascal é o padrão no SI, e esse número é a pressão atmosférica no nível do mar. Nós vamos ver depois de onde que ele saiu. Mas também os 760 milímetros de mercúrio. Esse número aqui foi definido como sendo 1 atm numa atmosfera. Tá? Então, para facilitar a gente gravar os valores. Tá? No entanto, é bom lembrar, como foi dito antes, nós vamos pegar o módulo da força, mas essa força é uma força perpendicular à área. A força é um vetor, a gente representa com uma flechinha só, mas essa força, imagina o seu dedo pressionando uma mesa, é toda aquela área de contato. Tá? Imagina que a área que o seu dedo preenche aqui é essa área aqui. Ó. Mas a força a gente bota uma flechinha só. Tá? Não quer dizer que a força atua só naquele ponto, tá, gente? E se tiver um certo ângulo aqui entre a força e a área, a gente tem que pegar o componente perpendicular à área. Tá? O componente tangencial seria o cisalhamento, daí é um outro estudo. Tá? Então a força distribuída em toda essa área, força pela área vai dar pressão. Então a pressão não é um vetor, a pressão é um escalar, embora a gente possa representar uma flechinha assim que não é um vetor, só para dizer que tem alguma coisa atuando ali. Tá? E essas várias unidades, a gente vai ver cada uma delas aqui depois. Algumas unidades são usadas de forma prática em alguns lugares. Por exemplo, vocês falam em pressão quando vão encher o pneu da bicicleta, do carro, de uma moto. Coloca um certo número lá no aparelho, no posto. E esse número é o quê? Bota 28, 30, 32. Tem o manual do fabricante do veículo, que especifica uma faixa de pressão adequada para o veículo. Esse número está em PSI. Tá? Do inglês é Pound per Square Inch, ou seja, libra por polegada quadrada. Outras unidades de força e área. Então, quando você coloca lá 29, 30, dá mais ou menos 2 atm de pressão. Tá? Só que essa pressão é o quê? Porque existe a pressão manométrica, tem a pressão absoluta, então a gente tem que diferenciar essas unidades. Aqui, por exemplo, esses dois manômetros aqui, você tem aqui nas unidades, se ampliar as figuras, aqui está em quilograma-força por centímetro quadrado, e aqui é libra por polegada quadrada. Está square inch aqui, É uma outra forma de escrever polegada quadrada. Então, é bom saber as unidades, porque você pode ter contato, ou ter que usar um aparelho e não é a unidade que você está acostumado, então é bom ter uma ideia de como fazer a conversão para as várias unidades. Por exemplo, quando se fala na pressão sanguínea, 12 por 8, 12 por 6, o que é isso? E por que são duas pressões? É que o coração, quando está no seu movimento, ele vai bombear o sangue, depois ocorre a contração, dilata, contrai e dilata. Então, nós temos aí a chamada pressão sistólica e a diastólica. Então essa é a maior e a menor. E é 120 milímetros de mercúrio, 80 milímetros de mercúrio. No entanto, o povo fala 12 e 8. É mais fácil gravar. Se a gente fizer isso em termos de unidade, converter, seria 12 centímetros de mercúrio, 8 centímetros de mercúrio. Mas na verdade é uma simplificação que se faz. E essa é a pressão também manométrica, então a gente vai ter que ver qual a diferença dela para a pressão total ou absoluta. Tem a outra unidade que é metro de coluna d'água. Se vocês olharem especificações de algumas válvulas, alguns registros, chuveiro,
Ela fala a pressão tem unidade MCA, que é metro de coluna d'água, porque é muito mais fácil, né? Aqui você não precisa calcular a área, não precisa calcular força. É meramente você pega o desnível entre onde está a torneira ou chuveiro, e onde está a sua caixa d'água, né? O nível de água, e você tem uma coluna de água aqui, e aí você tem uma ideia da pressão. Tá? Um prédio, por exemplo, cada vez mais alto, a distância entre a caixa d'água e os andares inferiores é cada vez maior, então a pressão estática ou hidrostática que se fala, né? Ela é cada vez maior, então você tem que colocar até redutores de pressão em alguns locais para evitar danos na instalação. E aí então, essa unidade metro de coluna d'água é uma unidade prática, né, para esse tipo de situação. Você imagina aqui uma coluna com água, isso tem um certo peso, né, que é a força que atua na área. Então, se você tem... só que em vez de você falar peso e área, né, você fala metro de coluna d'água. Isso equivale a um certo valor em pressão que a gente pode converter depois. Né? Nas engenharias se usa muito também, muitos livros, unidade de força, quilograma-força. Imagina uma massa de 1 kg sujeito a aceleração de queda livre, né? Então a força que atua ali é 9,8 newtons, mais ou menos. Então isso é definido como sendo 1 kg-força. E aí se você tem então uma força de 1 kg-força atuando numa certa área de 1 cm², esse 1 kg-força por centímetro² equivale a uns 10 metros de coluna d'água. Então isso aqui dá quase 1 atm de pressão. Então aí você consegue converter uma unidade para outra. Imagina agora um recipiente, né, com um furo, então tem um vazamento, você consegue estancar o vazamento com o dedo. Né? Você não precisa suportar a pressão, né, de todo este fluido aqui. Você suporta a pressão dessa coluna de fluido acima aqui do furo. Porque o recipiente, né, as paredes do recipiente suportam o restante. Né? E isso é interessante, porque é por isso que se usa aquela unidade metro de coluna d'água. Ela é bem prática por isso. Né? Tem um experimento chamado experimento de barril de Pascal. É mais no folclore científico, né? Porque não se tem notícia de que Pascal tenha feito isso, mas na época que se construía esse conceito de pressão atmosférica, a possibilidade de se ter vácuo também, né? Muitas pessoas realizaram experimentos com tubos, né, com água. Talvez alguns séculos atrás, 3, 4 séculos atrás, os barris também fossem um pouco mais fracos. Talvez um cano com água aí com 10 metros, 12 talvez, já causasse um estrago. Mas o que isso aqui ilustra é você não precisa ter um cilindro, né, com espessura aqui, com o diâmetro do barril, né, com água aqui, para fazer uma pressão grande aqui embaixo. Basta uma coluna de fluido. Essa pequena coluna de fluido já é suficiente, né, a espessura aqui, né, um pequeno diâmetro com uma boa altura já é suficiente para fazer, né, uma baita pressão aqui embaixo. Se vai romper o barril ou não, aí depende também do barril. Né? Tem um pessoal de uma universidade na Espanha, e eles fizeram esse experimento aqui, né, tentaram reproduzir, só que utilizaram, né, uma mangueira aí de uns 21 metros. Né? Vamos conferir aqui o experimento. En esta ocasión utilizaríamos tubo flexible de polietileno de unos 2 centímetros de diámetro y mantendríamos la llave cerrada desde el principio. ¿Podríamos conseguir de este modo algún resultado parecido a lo ilustrado en los libros? Este método era mucho más cómodo porque el montaje era casi instantáneo. De nuevo comienza el llenado, mucho más fácil por el mayor diámetro de este tubo. Y ahora sí, el tonel recibe la presión instantáneamente por haber permanecido la llave cerrada. La primera pérdida de agua resulta inmediata. Al aplicar la presión instantáneamente llegábamos hasta valores de casi 2 bares, de donde descendía paulatinamente hasta los 1,4 bares de presión residual.
Esta dilatación que ya mantiene el tonel permite que en el próximo intento se alcancen los 1,8 bares. Y al cerrar la llave, la presión cae progresivamente con la fuga de agua. La pérdida era mucho más intensa que en el primer intento. Además, el tonel ya había sufrido esfuerzos en el primer experimento. Sucesivos intentos irán debilitando más y más el tonel, consiguiendo pérdidas más espetaculares e intensas. A água não jorrou do barril, né, inicialmente, né, mas vocês perceberam que já causou uma baita dilatação, né, mostrando que a coluna de fluido não era do diâmetro, né, do barril, mas já foi suficiente para aumentar bastante a pressão lá dentro do barril. E é claro, saiu um pouquinho de água, eles tinham que repor, e quando realizavam novamente o experimento, aí ia forçando cada vez mais o barril, até que um momento começou a jorrar água mesmo. Então, foi danificando cada vez mais o barril, né? Isso ilustra bastante, ilustra bem que essa coluna de fluido já causa um grande incremento na pressão, né? Então, por isso, né, que a gente, voltando para o slide anterior, ó, essa coluna de fluido exerce uma pressão aqui, então você suporta essa coluna. Então, por isso que a gente vai analisar bastante. Vamos calcular a pressão num certo ponto, a gente vai estar numa certa profundidade, então tem uma coluna de fluido, né, acima de nós, a gente vai calcular isso, né? Tá? A gente pode calcular esse aumento de pressão, conhecendo aqui algumas características, né, e realmente aumenta bastante a pressão, tá, gente? Eu posso pegar agora somente a parte do fluido, tá? Porque a gente tem que levar em conta que tem a pressão atmosférica. A gente pode fazer isso aqui da seguinte forma, né? Estão acostumados a ver em Física 1 lá, um diagrama de força, então vamos pensar. Essa massa de fluido, peguei aqui, por exemplo, uma figura com mercúrio, por exemplo. Isso aqui tem uma certa massa, então ele tem um peso. Então está aqui, né, o peso devido a essa quantidade de fluido. A pressão atmosférica, né? Então se você tem uma pressão distribuída nessa área, então se eu tenho força pela área me dá a pressão, se eu conheço a pressão vezes a área, eu tenho a força. Então eu posso, ao invés da pressão atmosférica, eu posso ilustrar como uma força, né, devido, né, à pressão atmosférica que atua aqui, né, na superfície aqui, no topo desse fluido. E essa força, junto com a força-peso, né, elas atuam na base aqui, né, no recipiente que suporta isso, né. Então o recipiente, né, tem a reação, né, que é essa força aqui. Então essa força tem que sustentar as duas aqui, para o sistema estar em equilíbrio. Mas eu posso fazer uma análise somente do líquido aqui, né, do fluido. Então eu vou pegar só o peso. Então a força que esse fluido exerce aqui na base, né, nessa área do recipiente, é o peso dele, né? Então se eu tenho peso e eu tenho a área, eu posso calcular a pressão que esse fluido exerce aqui embaixo. Tá? Eu vou pegar somente a parte do fluido. Tá? Então eu tenho aqui a pressão do mercúrio, por exemplo, força pela área. A força é o peso, né, dessa quantidade de fluido. A área, né, a área da base. E o peso é mg. Então eu tenho aqui então força pela área. Mas a gente pode substituir, lembra? A massa eu posso calcular pela densidade do fluido vezes o volume que o fluido ocupa. Então eu tenho aqui, ó, ρVg pela área. Isso aqui é a pressão exercida pelo mercúrio, ali na base do recipiente. Mas esse volume, isso aqui por exemplo é um cilindro, né, eu posso calcular pela área da base vezes a altura. Então eu vou ficar com, né, esse volume substituo aqui pela área da base e altura. E eu tenho área dividido por área, isso dá 1, né, então corta, a gente fala, né? E sobrou ρGH. Ou seja, esta é a pressão que este fluido exerce, né, naquela área, aqui embaixo do recipiente. Isso aqui realmente é uma pressão. A gente pode fazer uma análise, né, dimensional. Densidade é dado aí, massa pelo volume. Então é quilograma por metro cúbico. A aceleração na gravidade
metro por segundo ao quadrado. E aqui a altura, né, da coluna de fluido, né, a altura é uma distância, é metro. Como é que isso aqui vira Pascal? Né? A gente tem que lembrar que, bom, Pascal é Newton por metro quadrado. Posso até aparecer um metro quadrado aqui, mas o Newton sai da onde? Eu tenho que lembrar que o Newton também é uma unidade composta, né? Por exemplo, massa vezes aceleração. Então, eu tenho aqui, ó, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ó. Isso aqui me dá força, né? Me dá o Newton. Então, eu tenho Newton, aqui tem um metro, e aqui o metro cúbico. Metro dividido por metro cúbico me dá um metro quadrado embaixo, né? Você corta aqui, vamos dizer assim. Então, eu tenho Newton por metro quadrado, ou seja, é a unidade de pressão. Então, este conjunto aqui, ó, me dá realmente uma pressão. E a pressão, né, devido à presença desse fluido. Tá? Se eu juntar agora a pressão, a parte do fluido, com a atmosfera, que também está pressionando, né? A atmosfera também pressiona, então vai mudar a pressão aqui embaixo, né? Eu tenho o quê? Vamos voltar agora para o nosso sistema de forças, né? Eu tenho o peso do fluido e aqui eu tenho a força que a atmosfera exerce nessa área toda. Eu tenho então, isso aqui está sobre uma linha, né? Então essa força tem que suportar essas duas, né? A reação aqui na base do recipiente. Como está numa linha, posso pegar só os módulos da força. E aí eu vou dividir então ambos os membros aqui pela área, força pela área da pressão, então eu tenho a força total aqui embaixo pela área, então eu tenho a pressão aqui embaixo. E essa aqui é a parte da atmosfera, né? Então força pela área vai dar pressão atmosférica que atua nessa área aqui. E essa é a parte do fluido que nós fizemos, né? O peso dele pela área vai me dar a pressão devido à presença do fluido. E essa pressão a gente calculou antes aqui, né? Então, meu resultado, força pela área total aqui vai me dar a pressão. Essa aqui é a parte da atmosfera, pressão atmosférica mais a pressão devido ao fluido. Como a gente já viu como calcula isso aqui, então eu tenho aqui o que chama de lei de Stevin, onde a pressão, eu peguei aqui no caso, né, o fundo do recipiente. Eu tenho a pressão atmosférica mais essa altura da coluna de fluido. Tá? Eu posso usar essa equação para calcular a pressão em qualquer profundidade. Basta eu mudar o H. Se eu tiver, por exemplo, aqui, né, nesse nível aqui, eu tenho uma coluna de fluido acima de mim, além da pressão atmosférica. Então vai ser, ó, pressão atmosférica mais eu boto a profundidade que eu estou aqui no fluido, né, a partir da superfície, por exemplo. Posso considerar um lago, né? Superfície aqui, por exemplo, ser o nível do mar. Então eu vou uma certa profundidade. O G é constante. Aqui eu vou mudar pela densidade do fluido. Então cada fluido vai ter sua densidade e essa informação vai entrar aqui. A gente pode ver, por exemplo, um exemplo, né, de aplicação disso, né? Achar a pressão a 10 metros de profundidade, né, abaixo, né, da superfície de um lago, quando a pressão na superfície for 1 atm, pressão no nível do mar. Então eu tenho aqui a lei de Stevin, só que eu preciso levar em conta o seguinte, as unidades estão no SI, então essa pressão em atm eu tenho que passar para o SI, tenho que passar para Pascal, para eu poder fazer a conta. Como aqui é um lago, né, então a gente vai pegar a densidade da água, que é 1000 kg por metro cúbico. O G, vamos usar o padrão, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a pressão atmosférica no nível do mar, 1 atm, é 1,01 vezes 10 na 5 pascals. Tá? Isso aqui não é mais o nome de pessoa, né? Não seria pascais, né? Agora é pascals. Tá, gente? Bom, a profundidade são 10 metros. Então, eu tenho aqui o P0, que é a pressão atmosférica, 1,01 vezes 10 na 5. Isso aqui está em pascal, né? E a gente já viu que essa combinação aqui, quando eu uso as unidades SI, também vai me dar pascal. Eu posso somar pascal com pascal. Tá? Então eu tenho aqui a densidade, 1000, G, 9,8, e a profundidade, 10. Tá? 10 metros. Então isso aqui, esse 10 vezes 10 na 3, dá 10 na 4. Tá? Posso botar assim também, ficar dessa forma. Eu tenho que tomar cuidado agora que eu tenho uma soma aqui e eu tenho potências diferentes. Vocês podem colocar
na calculadora aqui, pega, multiplica e faz tudo decimal e soma. Só que assim eu vou ter várias casas aqui, né? Vários caracteres. Vai ficar um número grande, né? 10 na 5 é 100 mil, então quanto mais caracteres para você escrever, é mais propício a errar. Pode esquecer um zero aqui, então pode dar problema. O melhor é usar notação científica porque você usa poucos caracteres. Só que a gente precisa tomar cuidado quando vai fazer a soma com potência. Então eu recomendo vocês sempre usar 10 na 5, porque aí fica mais fácil esse 10 na 5 transformar para ATM, quando for necessário. Então, como é que eu faço isso aqui virar um 10 na 5? Eu tiro 9,8, eu posso escrever como 0,98 vezes 10. Aí eu tenho um 10 sobrando, passo ele para cá. Então eu posso escrever assim, 0,98 vezes 10 na 5. Né? 10 na 4 vezes 10 na 1 vai me dar um 10 na 5. Esse 10 na 5 fica em evidência, então eu posso somar agora esses números aqui, resultando em 1,99 vezes 10 na 5 pascals. Se eu quiser converter, tá, essa aqui é a unidade SI, tá? Essa aqui é a pressão, 10 metros de profundidade. Levando em conta então a pressão atmosférica. Então essa aqui é a pressão a 10 metros de profundidade só devido à presença do fluido, né? A coluna de fluido acima, né, de você. Então, e aí somando as duas, né, que estão exercendo pressão em você, então resulta em 1,99 vezes 10 na 5. Se eu quiser converter para ATM, eu divido esse número por isso aqui. É o 10 na 5, né? O 10 na 5 dá 1, então fica só 1,99 vezes 1,01. E isso resulta em 1,97 ATM. Então a pressão no nível do mar é 1 ATM. Quando você desceu 10 metros de profundidade, a pressão subiu para 1,97, ou seja, 10 metros de profundidade dá quase mais 1 ATM, né, de pressão. É claro que depende, né? A gente está supondo que a densidade é esta e é constante, né? Pode variar um pouco, né? Varia com a temperatura, etc. Mas assim, nosso exercício, né, a pressão não vai mudar muito em relação a isso. Tá? Então, para mostrar que 10 metros de profundidade da água, a pressão aumenta quase 1 atm. Né? Se for outra substância, vai mudar a densidade dela, vai mudar a taxa de aumento da pressão. Mas como a pressão aumenta com a profundidade, a gente ilustra aqui. Na atmosfera, não muda tão rapidamente, né, com a altitude, por exemplo. Mas dentro de um fluido como a água, por exemplo, a pressão varia bastante, né, com pequenas variações na profundidade, né, pequenas variações de distância. É por isso que, na verdade, você tem uma barragem, tem que fazer ela, né, uma camada cada vez mais, uma parede cada vez mais grossa no fundo, para suportar uma pressão cada vez maior. Né. Eu usei um cilindro nas contas antes para facilitar, né? Mas se a gente pegar um outro formato, eu vou ter uma outra configuração, no entanto, eu tenho força aqui atuando, né, nessa área toda ao redor, e essa força aqui eu vou dividir no componente, né, vertical e horizontal, e no final das contas a lei de Stern continua valendo também. Né? Você só faz uma conta com cálculo integral diferencial e chega no mesmo resultado.